sobre como nós podemos experimentar o melhor de Deus. O tema da mensagem é: quando nossos olhos se abrem, experimentamos o melhor de Deus. Quem aqui quer experimentar o melhor de Deus? Eu acredito que todo mundo aqui, né, quer experimentar o melhor de Deus. E já tem um tempo já que eu estou pensando numa palavra, que a palavra chama reposicionar. Reposicionar é se colocar numa nova posição, né? Então você está indo para uma direção e aí você fala: não, essa não é a direção certa, então eu mudo, eu me coloco numa outra posição, eu estou reposicionando a minha direção. Mas também tem o reposicionamento de pensamentos, de mentalidade. Eu penso de um jeito e agora então eu começo a mudar o meu pensamento, então eu estou reposicionando a minha mentalidade. Eu também posso me reposicionar de lugar, então eu saio de um lugar e eu me reposiciono agora em outro lugar. E essa palavra então ficou questionando assim, ficou, né, borbulhando na minha mente, e aí que surgiram algumas perguntas que eu venho fazendo, né, para mim, que eu comecei a fazer. Eu perguntei assim: será que onde eu estou hoje, né, eu estou verdadeiramente onde Deus quer que eu esteja? Já parou para pensar isso também? O que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça? Será que você já pensou? Aquilo, a vida que eu estou levando, aquilo que eu estou fazendo, é isso que Deus quer que eu faça? Será que eu estou investindo a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, as minhas habilidades, os dons, os talentos que Deus me deu? Será que eu estou investindo mesmo naquilo que Deus quer que eu invista? Se a minha vida é para o Senhor, eu tenho que pensar tudo a respeito do Senhor, o que o Senhor pensa. Né? E será mesmo que eu estou então posicionada no lugar que Deus quer que eu esteja posicionada? Então essas perguntas começaram. E aí eu parei para pensar e eu falei assim: eu já saí várias vezes do lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu já saí. Porque eu já sei o lugar que Deus quer que a gente esteja. Você sabe qual é o lugar que Deus quer que você esteja? Talvez você fale assim: acho que não sei se eu estou no lugar também que Deus quer que eu esteja. Talvez você nem sabe qual é o lugar que Deus quer que você esteja. Sabe qual é? É isso que nós vamos ouvir nessa manhã. O lugar que Deus quer que a gente esteja é do lado dele. É no relacionamento com ele. É no relacionamento íntimo com ele. Você fala assim: ah, é isso, Elaine? Eu achava assim que o lugar que Deus queria era, sei lá, é indo lá na África evangelizar. Também Deus, pode ser que Deus tenha isso para você. Mas o lugar primeiro que Deus tem para você é ao lado dele, é no relacionamento íntimo com ele, de modo profundo, de modo íntimo, não de modo superficial, ou de vez em quando, ou me relaciono com Deus. Eu me relaciono com Deus quando eu vou na igreja, ou à noite, quando eu vou dormir, eu falo: obrigado pelo dia, perdoa todos os pecados que eu cometi, amém, e dormi. Né? Então eu me relaciono com Deus quando eu acordo, eu falo: obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo dia, amém. Isso eu me relaciono com Deus. Isso sim é relacionar com Deus, mas não é de modo íntimo. Né? Modo íntimo é diferente. Modo íntimo você fica próximo. Você está conhecendo mesmo o coração do Senhor quando você se relaciona intimamente com Ele. Eu posso dizer assim: ah, eu conheço, eu conheço o Vitor. Eu conheço, vocês conhecem o Vitor. Mas vocês sabem o que o Vitor gosta? Vocês sabem o que agrada o coração do Vitor? Vocês sabem um presente que ia agradar o coração dele? Você sabe os sonhos que o Vitor tem para a vida dele? A gente não sabe por quê? Porque a gente não vive intimamente com o Vitor, mas a mãe dele, o pai dele, os amigos íntimos dele conhecem tudo, né? Aquilo que agrada, que vai fazer o Vitor feliz, o que deixa o Vitor triste. E assim com Deus, você sabe o que agrada o coração de Deus? Você sabe como deixar o Senhor feliz? Você sabe quais são os sonhos de Deus? Quais são os planos de Deus? Quais são as coisas que Deus ama? Né? Então a gente só vai descobrir isso na intimidade com Deus. E aí, se você for íntimo do Senhor, o que vai acontecer na sua vida? Você vai conseguir entender, identificar se a vida que você está vivendo é a vida que Ele planejou para você viver. Se nós formos íntimos do Senhor, os nossos olhos vão se abrir para experimentar então o melhor de Deus. Quem sabe você fala assim: eu não estou experimentando o melhor de Deus. Então quem sabe falta isso para nós, sermos mais íntimos do Senhor. E quando você é íntimo do Senhor, o Senhor então começa a te reposicionar do lugar que você está
para o lugar que Ele tem para você. E o lugar que Ele tem para você é o melhor. Não é assim que a Bíblia fala? Então, ser íntimo do Senhor vai fazer o quê? Você conhecer quem Ele é, e aí automaticamente vai fazer você conhecer quem você é, como você funciona, como você pode desenvolver as coisas, e então você começa a enxergar o lugar que você está agrada o Senhor, as coisas que você faz agrada o Senhor, as coisas que você faz revela o seu amor por Ele. E aí eu acredito então que você também já deve ter se questionado sobre isso. Se não, então um questionamento para a gente começar hoje nessa manhã, né? Será que eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva? Será que você já também questiona sobre isso? Quem sabe você também já deve estar aí pensando assim, eu também já saí do lugar de intimidade com o Senhor. Quem sabe eu também já era tão íntima com o Senhor, mas teve um tempo que eu saí desse lugar. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, tinha uns 10, 11 anos. E aí o que eu mais queria, nessa época, quando eu entreguei, o que eu mais queria era me relacionar com Jesus. Então eu ia em todas as atividades da igreja. Quando a igreja não tinha atividade durante a semana, eu ia em outras igrejas da cidade, né, do Aipilar. Aí eu ia nas EBFs, eu tenho um versículo hoje que eu conheço, que eu lembro da EBF, que eu ia nas outras igrejas, eu decorei esses versículos quando eu era criança, eu tenho até hoje no meu coração, que eu tinha sede, eu queria conhecer mais de Jesus. E eu li a Bíblia, mas eu não entendia, né? 10, 11 anos, às vezes eu não entendia algumas coisas ali, mas eu continuava lendo. E eu orava ao Senhor, e eu andava na rua, eu ficava falando com o Senhor, eu ia comprar alguma coisa no mercado, minha mãe pedia, eu ia conversando com Deus, e o meu coração, ele se enchia de alegria, se enchia de ânimo, com 10, 11 anos, né? Eu tinha aquela sede de Deus já. Deus tinha colocado aquilo em mim, porque eu tinha entendido o amor dele por mim. E aí então eu comecei aqui a ver Deus como Pai. Eu comecei a enxergar Deus, um Deus que me amava e eu não merecia. É assim que eu sentia. Naquela, tão pequena, né? 10 anos só, mas eu sentia isso. Eu acho que talvez você também pode ter vivenciado isso. Talvez você ia em todas as vigílias, já não perdia um acampamento e queria estar com o Senhor, né? Talvez é um tempo maravilhoso. Mas sabe que depois de um tempo na minha vida, vivendo esse primeiro amor que a gente chama, que é o primeiro amor quando você conhece Jesus, esse tempo, né, depois de um tempo, esse amor meu se esfriou. Eu me esfriei. Né? A gente vai vivendo a vida e vai às vezes achando que já está tudo bem, não vai se aprofundando mais no relacionamento com Jesus. E aí às vezes você começa a se comparar com outros cristãos que às vezes não se relacionam intimamente com Deus. Fala assim, então eu se relaciono até que mais que ele, então estou bem. Né? A gente sempre se compara com aquele que às vezes não se relaciona tanto e fala assim, até que eu estou bem. Né? Então eu comecei a me esfriar, e aí a minha busca por Deus foi se diminuindo. Eu não saí da igreja, não, mas a minha busca começou a se diminuir. E aí, por causa disso, o que acontecia? Eu comecei a ver Deus distante de mim. Deus já não era aquela pessoa que eu percebia em todos os momentos da minha vida. E eu comecei a ver Ele distante. E sabe que, às vezes, eu até cheguei a me decepcionar daí com Deus. Eu caía da bicicleta, um dia eu fiz uma feridona assim na perna e falava assim, Deus, eu estava lá ajudando minha tia todo dia, agora eu venho andar um pouquinho de bicicleta, o Senhor deixa eu cair da bicicleta. Eu falei assim para Deus, eu lembro, né? Fez aquela ferida, depois eu não conseguia andar. Então eu me decepcionava com Deus. Tudo que acontecia de ruim comigo, eu culpava Deus. Era assim. Né? Então tinha uma visão distorcida de Deus. Né? Não era uma visão ainda tão clara de Deus, mas nessa fase, então eu me esfriei. E aí, quando Deus não fazia as coisas que eu queria, que era do meu jeito, eu falava, decepcionada, ficava decepcionada. E aí eu também acho que você também, quem sabe, já se esfriou alguma vez na sua vida, ou hoje pode ser que você está passando por um momento de frieza, né? Quem sabe você também já se decepcionou com o Senhor, já colocou a culpa nele por algumas coisas. Quem sabe você falou, Deus, por que o Senhor não se importou quando eu passei por isso? Por que o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Porque parece que o Senhor não está presente em alguns momentos decisivos na minha vida. Né? Quem sabe então você enxergou Deus assim como um estraga-prazeres, um estraga-alegria ou um estraga-sonhos. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, ainda não vou buscar o Senhor, ainda não vou na igreja porque eu tenho muito ainda para viver. Eu quero viver ainda muita coisa. Depois, quando eu ficar mais lá para frente, aí eu vou buscar Deus.
Né? Tem pessoas que falam assim, porque elas acham que Deus é um estraga-prazer. Ah, mas que eu gosto tanto de fazer algumas coisas que parece que é bem proibido, né? Então as pessoas falam assim, Deus é um estraga-prazer, estraga-alegria. Se você começar a buscar Ele, esquece de viver a alegria dessa terra. Então tem pessoas que pensam assim, por quê? Porque tem uma visão distorcida de quem é Deus, né? Uma visão distorcida. E talvez você hoje aqui pode ter essa visão também distorcida de quem é Deus. Sabe por quê? Porque nós ouvimos de outro quem é Deus. E nós muitas vezes não ouvimos do próprio Deus quem Ele é. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com Ele. Já aconteceu com você de alguém falar assim para você, olha, você vai lá, vai conhecer fulano de tal. Esse fulano, você toma cuidado com essa pessoa, porque ela é meio assim, né? Meio traíra. Já aconteceu? Já tipo, baixaram o cadáver da pessoa assim, né? Todas as características. Então, toma cuidado com aquilo que você fala, não liga muito para aquilo que você ouve dela, tal, sei que ela vai te ferir, vai te machucar. Então, toma cuidado. Aí você vai, conhece a pessoa, né? A pessoa que você vai já com uma armadura já, né? Pensando assim, eu vou devagar aqui, não vou falar muito. E aí, quando conhece a pessoa, você percebe assim, não é nada do que o outro falou, né? Totalmente diferente, né? Nossa, eu vim aqui todo armado, mas essa pessoa é um doce, a pessoa, né, amorosa, a pessoa legal, leal, e você vê ela totalmente diferente, porque você conheceu agora dos seus próprios olhos. Então com Deus é a mesma coisa. Às vezes você ouve de Deus, as pessoas ouvem de Deus aquilo que os outros estão falando de Deus, de experiências, de visão distorcida. Então como que eu mudo a minha visão de Deus? Quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu começo a ser íntima dele e ele começa a revelar para mim quem ele realmente é. E aí você vai começar a enxergar quem Deus é. Então eu já enxerguei Deus dessa forma, né? Às vezes eu enxergava Deus bom, às vezes eu enxergava Deus amoroso, às vezes eu enxergava Deus punitivo, Deus vingador. Era assim que eu enxergava. E aí então, o que acontece? Eu fiquei uma época muito triste, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos. E aí então isso para mim foi muito dolorido. Eu fiquei muito triste, né, com a perda do meu pai. Então quando eu tinha, né, esses meus 11, 12 anos, eu lembro que eu e minha prima, a gente colocava um colchãozão no chão assim, ligava o radinho na música do Chitãozinho Chororó, naquela música assim que fala bom dia mãe natureza, os mais velhos vão lembrar, bom dia o pai Salvador, lembra dessa música? Bom dia para toda criança, para toda pessoa, porque então a gente deixava o som bem alto, a gente virava de bruço ali no colchão e chorava. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro, nós duas. Era assim, a gente colocava essa música para chorar. E aí ela chorava, por quê? Porque ela falava, daí depois a gente perguntava, por que você estava chorando? A Gra falava assim, porque eu tenho muito medo de perder meu pai, minha mãe, por isso que eu estou chorando. Então eu tenho medo, imagina, ficar imaginando minha vida sem ele. E ela falava, por que você está chorando? Eu falei, eu estou chorando porque Deus tirou meu pai de mim. Esse era o meu choro, né? Então eu ficava chorando e reclamando para Deus enquanto eu chorava. Deus, por que o Senhor tirou meu pai de mim? Deus, agora, olha só, todas minhas primas têm pai, tem família, né? Mãe e pai, eu não tenho, eu e meu irmão não temos. Deus, porque o Senhor tirou, agora a gente sofre as necessidades aqui, as dificuldades, as carências, né? Da provisão. Deus, a gente não consegue ver as coisas, né? A mão de Deus, mas a gente fica vendo só a situação. Então, aí a gente começou a chorar. E aí eu lembro, né? Que depois de um tempo eu comecei a entender por que Deus tirou o meu pai de mim, né? Porque foi uma forma que Deus também encontrou de mostrar amor, porque eu sei que se ele deixasse meu pai ia acabar tendo outra família, e aí eu ver meu pai com outro filho, com outra esposa, ia ser muito mais doloroso, né? Do que não ter meu pai aqui. Então Deus tratou desse jeito comigo, e aí eu vejo, né, que mesmo eu tendo essa visão distorcida, xingando Deus, revoltando com Deus, eu sei, tenho certeza, né? Deus estava ali comigo. Deus não saía de perto de mim. Mesmo na visão distorcida, Ele permanecia como um pai de amor, se revelando a mim e me convidando todo o tempo. Chega perto de mim, minha filha, chega perto de mim, minha filha, chega perto de mim, que eu vou te suprir naquilo que você precisa, né? E Ele faz o mesmo com você hoje. Hoje Ele está aqui, Ele quer te reposicionar. Ele quer mudar a visão que você e eu temos dele. Se nós temos uma visão distorcida, como nós o enxergamos? Ele não desiste de você. Mesmo que você está decepcionada com ele, ele não desiste de você. E ele te encontra no lugar da
tristeza no lugar da sua decepção. E nós temos isso também na Bíblia. Sabia que tem uma história que conta isso pra gente? Se vocês estiverem com as suas Bíblias aí, abram lá em Lucas 24. A história bíblica vai contar também de 2 homens. Lucas 24, a partir do versículo 13. A Bíblia vai contar também de 2 homens que se decepcionaram com Jesus, que eles tinham saído também já do lugar que Jesus tinha colocado eles, que Jesus tinha colocado eles perto dele, na presença dele, na missão que ele tinha para eles, mas eles saíram de perto de Jesus. Esses 2 homens, eles já tinham comido com Jesus, eles bebiam com Jesus, acho que eles dormiam também na mesma casa que Jesus. Eles viram Jesus fazer muitos milagres, eles viram até a morte de Jesus, eles estavam com Jesus presente na vida de Jesus, estavam presentes na morte de Jesus, ou seja, eles eram íntimos, podemos dizer que eles eram íntimos de Jesus. Mas esses 2 homens se decepcionaram com Jesus. Sabe por quê? Porque eles também tinham uma visão distorcida de quem era realmente Jesus. Olha só, e de qual a missão que Jesus tinha. E aí, eles decepcionaram e eles abandonaram então a missão de Deus. Eles abandonaram, eles saíram do lugar onde eles estavam e eles resolveram, vamos embora, vamos parar com tudo e vamos embora. Esses 2 discípulos são os discípulos do caminho de Emaús. Talvez vocês já conhecem essa história, quem não conhece depois, leia lá, se está com o seu celular, pode abrir a Bíblia aí no seu celular também. Né? Você vai me acompanhando que eu não vou projetar. Lucas 24, 13. Então, o que acontece nessa história? Olha só no versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou mais ou menos 11 quilômetros. Nesse mesmo dia, qual dia? Era domingo. Esse mesmo dia era domingo, era o domingo da ressurreição. Então eles passaram todo o tempo com Jesus. Sexta-feira Jesus morreu. Eles ficaram decepcionados. Sábado não aconteceu nada. Domingo, as mulheres vieram e falaram, o túmulo está vazio, acho que um anjo falou com a gente. Também veio um outro lá, um outro discípulo veio lá e falou para a gente que ele não estava lá. Mas aí eles mesmo assim não esperaram, eles estavam já decepcionados, eles já ficaram focando os olhos dele na morte de Jesus. E então eles falaram assim, vamos embora para nossa casa, vamos embora para Emaús. Então eles saíram de Jerusalém e vieram para a cidade dele, para Emaús, olha só. E aí eles iam, no 14, eles iam comentando tudo o que havia acontecido. Ali no caminho era tudo, relembrando os fatos. E enquanto comentavam, discutiam. Enquanto comentavam e discutiam, olha só, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Olha que lindo. Quando eles estavam ali discutindo, triste, abatido, o próprio Jesus chegou perto deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Olha só, de modo que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados. Então, Jesus lhe perguntou, do que vocês estão falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E aí continua o texto falando, Um deles fala assim, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Como quem diz, onde você estava? Que planeta você estava? Tudo isso eles falam para Jesus. E Jesus fala assim, mas quais coisas? Então Jesus quer ouvir o relato deles. E eles começam a respeito de Jesus, o Nazareno, que era poderoso em obras, poderoso em palavras. Ele morreu, os sacerdotes mataram ele. E as autoridades, ele morreu. E eles então estavam o quê? Agora? Desesperançosos, frustrados, decepcionados com Jesus. Por que a gente sabe que eles estavam decepcionados, além de triste? Olha o versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Ou seja, nós esperávamos que fosse Jesus, esse que morreu, ele que ia trazer a paz em Israel. Ele que ia trazer a paz aqui para o nosso povo. Nós estamos esperando esse Messias, há muito tempo. E a Bíblia já fala, as Escrituras já falam a respeito dele, que ele viria, ele é um rei, ele seria rei. Então eles estavam esperando o quê? Jesus como rei, que ele fosse o governador, o governante naquela região. E aí, como ele era um homem bom, um homem justo, ia ter paz, ia ter justiça. Então eles esperavam um
rei para esse reino, para essa terra. Mas Jesus é o rei, não é dessa terra. Jesus é o rei de outro reino, né? O que ele vai libertar não é a libertação aqui, não é só a libertação de outro povo, a libertação eterna. É isso que Jesus veio. Então a missão de Jesus era muito maior, mas eles achavam que Jesus seria aquele que iria governar. E então eles ficavam muito tristes. Eles falaram: aliás, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então aqui, quando Jesus fala, né, os olhos deles estavam como que fechados. Por que os olhos deles estavam como que fechados? Por quê? Porque eles tinham uma visão distorcida de Jesus e então eles se decepcionaram com Jesus. Sabe, quando nós nos decepcionamos com Jesus, nós focamos apenas no problema e não enxergamos que Jesus caminha do nosso lado. É isso que acontece. Quando você foca somente no problema, você está decepcionado com Jesus ou com qualquer outra coisa da sua vida, você foca só no problema e aí você não consegue ver Jesus no seu lado. Quantas vezes você, eu penso, já se imaginou, já focou também, já viveu uma situação difícil e ficou focando somente na situação? Você ficou só olhando para o problema. Às vezes o filho rebelde que não obedece, às vezes a conta, né, que chega, eu não tenho dinheiro para pagar, o desemprego, eu fico focando só naquilo, ou no cônjuge, meu cônjuge que não muda, eu estou orando pela conversão e não se converte, ou você ficou focando no problema, né, da doença, no problema de saúde, no relacionamentos, então naquela pessoa que te faz mal, que faz bullying com você, e aí você fica focando no problema. E você não consegue enxergar que Jesus está ali caminhando ao seu lado e está também inserido nesse processo da sua vida. Percebe? E aí o que acontece quando a gente foca no problema? A dor aumenta. Já aconteceu de cortar o dedo, aí você vai, pensa no dedo e fala: ai, como dói, como lateja esse dedo, lateja, não para, né, de doer. Aí você começa a fazer outras coisas, né, porque não tem jeito, tem que fazer as coisas. Aí depois você para e fala assim: nossa, eu fiz tanta coisa e não lembrei do dedo. O que aconteceu, né? Parou de doer? Daí você lembra de novo, volta a dor. Então, na verdade, não é que parou de doer, a dor está ali, o sofrimento está ali, só que a gente foca agora em outras coisas, daí a dor diminui, entendeu? Então, quando você está num problema, não foque no problema, foque em Jesus, que Ele vai te dar o escape, Ele vai te ajudar a solucionar. Porque quando a gente foca no problema, vem ansiedade, não vem? Vem angústia, vem desespero, vem desânimo, dá vontade de tomar uns 2 Rivotril, dormir uns 3 dias direto, dá ou não dá? Ou dá vontade, ou perde o sono, né? Dá vontade de comer todos os chocolates que tem no mercado, dá vontade de comer tudo que tem na geladeira, um monte de pudim, doce, né? Por quê? Porque dá uma angústia e aí a gente quer fazer com que essa angústia extravase de alguma forma. E aí a gente não percebe que o Senhor está do nosso lado. Então presta atenção, ó, quando você foca no problema, ele aumenta. Quando você foca em Jesus, você vê o propósito. Guarde isso. Quando você foca no problema, ele aumenta. A dor aumenta, o problema aumenta, a situação, tudo parece maior. Mas quando você foca em Jesus, você vê o propósito. Talvez você ainda não tenha solução ainda para aquele seu problema, mas você sabe que esse problema, o Senhor tem propósito para ele. Você sabe que o Senhor vai trabalhar isso na sua vida, o Senhor sabe que o Senhor vai dar o escape, o Senhor sabe que o Senhor está ali, tem o controle de tudo, você sabe que o Senhor vai guiar a sua vida, você sabe que o Senhor vai dirigir, você sabe que Deus vai usar aquilo para ser bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida de outras pessoas que você nem conhece. Então, quando você foca em Jesus, você vê propósito. Quando você foca no problema, você vê dor. E é isso que Deus fala. E aí você tem certeza que Deus está cuidando de você. Eu não sei o que você está passando na sua etapa hoje de vida, mas eu sei que cada um de nós aqui enfrentamos uma luta. Cada um tem uma luta diferente, né? E você então não deve fazer de conta que o problema não existe. Então eu não vou mais pensar no problema. Não é isso dizer que o problema não existe, não. É só mudar o foco, né? A luz que eu estou colocando ali, agora eu mudo. Eu colocava a luz no meu problema, agora eu coloco a luz em Jesus. Os meus olhos voltam agora para Jesus. E Ele vai então solucionar. É isso que nós temos que fazer. Parar de culpar Deus por aquilo que nós estamos vivendo, né?
aquilo que nós estamos vivendo, está acontecendo alguma situação difícil, não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Apresente para Ele, fale para Ele aquilo que você está sentindo, mas não culpe, né? Diga para Ele, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor me ama, o Senhor é Pai. Não é o Pai como o Pai aqui da terra, que muitas vezes também nos decepciona, nos frustra. Mas o Senhor, nós como Pai frustramos nossos filhos, mas o Senhor é diferente. E então, eu quero dizer, os discípulos estavam tristes, decepcionados, assim como a gente passa também por decepções e por tristeza. Mas é ali na tristeza deles que eles foram encontrados por Jesus. É ali na tristeza deles eles foram encontrados por Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, que Jesus vem ao encontro quando você está triste. Quando você está triste, Jesus vem ao seu encontro. Até quando você está decepcionada com Ele, Ele vem ao seu encontro. Porque Ele veio ao encontro desses dois discípulos que abandonaram a missão, saíram de Jerusalém, decepcionados, tristes, angustiados, amargurados, não queriam mais saber de Jesus. Né? E Ele veio ao encontro. Então Jesus vem ao seu encontro. Para quê? Porque Ele quer trazer você para perto dEle. Ele quer trazer você para um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer mudar a sua visão, Ele quer abrir os seus olhos, assim como Ele queria abrir esses olhos desses discípulos, para enxergar, que eles enxergassem quem realmente Ele é. É isso que Ele quer mudar a visão distorcida que nós temos de Jesus, que nós vimos Jesus através das lentes dos olhos de outras pessoas e não através de nós. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu já comentei isso com vocês, eu quero te amar mais do que tudo. Sempre eu estava aqui orando a Deus, né? No momento da oração de confissão, eu estava sempre falando com a Priscila e com a Sara ali do ladinho, falava, vamos orar. E aí a minha oração era assim, Deus, eu quero te amar mais que tudo, mas eu não consigo. Me perdoa porque eu não consigo amar o Senhor mais do que tudo. E essa era a minha oração, por anos foi essa minha oração. Até que um dia o Espírito Santo veio e trouxe assim no meu coração, você está orando errado. Eu falei, como assim, né? Querer amar mais Deus mais do que tudo não é errado, porque, né, fala assim que nós devemos amar o Senhor, esse é o maior mandamento. Como que minha oração está errada? E aí o Espírito Santo trouxe assim o meu coração e falou assim, você tem que orar assim, Pai, me ajude a entender e crer no teu amor por mim. Porque quando eu entender o seu amor por mim, eu vou conseguir te amar. É isso que o Espírito Santo ministrou. E na mesma hora ele veio 2 versículos no meu coração, que foi aquele, porque Ele nos amou, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então não tem como eu querer amar a Deus se eu não me sentir amada por Ele. Não tem como você amar alguém, né? E falar assim, eu amo alguém, mas eu não sinto amada por Ele. É muito mais difícil, né? Entregar o amor quando você não sente. E quando você sente amado por alguém, você quer fazer o quê? Você quer amar ainda mais. E o outro versículo que veio fala assim, o amor de Cristo me constrange. Esse veio na minha cabeça, o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me motiva em outras versões. É o amor de Cristo que me motiva a querer fazer as coisas para o Senhor. É o amor de Cristo, eu falo, Deus, eu não quero fazer as coisas para o Senhor, eu faço, mas parece que eu não sinto assim que eu deveria fazer, mas eu faço por obediência. E aí quando você começa a amar o Senhor, o que acontece? Tudo na sua vida se destrava. Você começa a querer amar as pessoas. Você começa a querer amar o Senhor. Você começa a querer fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Quando você entende o amor de Deus, você vai ter prazer em fazer as coisas para Ele. Talvez você fale assim, eu sei que eu tenho que falar de Jesus para o meu colega de trabalho, mas eu não tenho vontade de falar. Sei lá, não tenho vontade. Tenho meio um desânimo, uma vergonha, uma preguiça, né? E aí, quando você entender o amor de Deus por você, Ele vai transbordar tanto no seu coração que você não vai conseguir deixar de falar, você não vai conseguir não falar, vai sair natural. A Bíblia não fala que a boca fala do que o coração está cheio? Então, se o seu coração está cheio do amor de Deus, o que vai sair de sua boca? O amor de Deus. Você vai querer amar, você vai querer transbordar na vida do outro. Então, quando você entende o amor de Deus por você, você vai perceber que Jesus está com você em todos os momentos. Você vai perceber que lá no seu trabalho, né, que você está lá, às vezes, amanhã é segunda-feira, tem uma aluna minha que eu falo, daí, tá tudo bem? Ela falou assim, a dor da segunda. Só tô com a dor da segunda, né, por ser segunda-feira, todo mundo amanhece cansado, desanimado, né?
Então, quando você entende o amor de Deus para você, segunda-feira vai ser feliz, alegria. Por quê? Porque você vai entender o quê? Esse emprego é presente de Deus para mim, é provisão de Deus para minha vida, para minha família, é sustento de Deus. Então, eu quero ser o melhor aqui, quero ser o melhor. Quando você entende o amor de Deus por você, faxinar a casa não vai ser tão peso, vai assim, não, essa casa aqui foi Deus que me deu, foi presente de Deus, né? Cuidar do meu lar para minha família ficar bem. O cozinhar, né, não vai ser tão pesado, vocês sabem para mim pesado que é cozinhar, mas não vai ser tão pesado, porque você vai falar assim, eu estou cuidando daqueles que Deus me deu. E é isso, quando você entende então o amor de Deus, a escola para de ser chata, a escola também para de ser chata. A gente fala assim, a escola, né, e que entre logo dezembro para vir as férias, acabou as férias de julho que entrou logo. E é isso, a gente começa a entender que lá é o lugar que Deus tem para mim, esse é o tempo que Deus tem para mim, e é lá que eu vou ser feliz nesse momento, porque o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, não importa quem não esteja, não importa o que aconteça, o meu Deus que me ama está comigo, então estou feliz. É isso que acontece, quando a gente compreende o amor de Deus por nós, a gratidão fica mais forte no nosso coração. A gratidão, você começa também a conseguir amar as pessoas que são difíceis de amar. Às vezes é difícil de amar, né? O seu cônjuge, mas o Senhor vai te dar graça para você amar Ele mesmo nessa dificuldade. Deus vai te dar um amor sobrenatural para você amar aquelas pessoas que são difíceis de amar, né? Aquele colega de trabalho difícil de amar. Eu lembro que a minha cachorra, eu gostava dela, mas eu não amava ela. Eu falava assim, ela mais dá trabalho do que me alegra o coração. Tem que limpar, tem que cuidar, encher de pelo na casa. Eu falava assim, meu Deus, até quando vou aguentar isso? Eu falava. E depois, quando eu entendi isso do amor de Deus no meu coração, até a cachorra comecei a ver a presença de Deus nela. Agora eu olho ela, eu tenho vontade de chorar. Eu falo para as meninas, às vezes eu olho a Meg e tenho vontade de chorar. Porque eu vejo a patinha dela, as unhinhas, a orelhinha e falo assim, Deus projetou esse cachorrinho aqui. Olha só que lindinho, que belezinha, como Deus é criativo, né? Então eu fico pensando assim, a gente consegue amar as pessoas quando a gente consegue entender o amor. Quando você é amado, você ama. Quando você é rejeitado, você rejeita. Quando você é ferido, você fere. Quando você é curado, você cura. Então hoje Deus está trazendo cura para nós aqui, na paternidade dele. Hoje Ele está trazendo cura aqui, dizendo para você assim, você é minha filha amada, você é meu filho amado, eu quero curar o seu coração, que às vezes está aí, se sente rejeitado, se sente frustrado, se sente decepcionado, e o Senhor diz, não, eu quero curar o seu coração, eu quero que você entenda o meu amor por você, e você então vai transbordar esse amor, e é isso que Ele quer, porque quando Ele nos ama, Ele não deixa que o nosso coração, os nossos olhos fiquem fechados para Ele. Olha o versículo 25, ele fala assim, ó tolos, por que vocês demoram a crer no coração em tudo que os profetas lhe disseram? Por que vocês demoram a crer no coração em tudo que os profetas, eles estavam com o coração fechados, eles também não conseguiam crer em Jesus, por causa da decepção, tudo aquilo que eles já tinham ouvido das Escrituras, que Jesus ia nascer da Virgem Maria, ia ser poderoso em obras, ele iria morrer, no terceiro dia ele ia ressuscitar, eles já tinham lido sobre isso, mas eles não conseguiam crer quando isso aconteceu, quando a decepção foi maior, eles não conseguiram entender, quando veio a dor, a crise, eles não conseguiram enxergar o propósito de Deus, o amor de Deus na vida deles. E é isso que acontece. Quando nós nos decepcionamos, o que acontece com Jesus? Não apenas fechamos nossos olhos, nós fechamos também o nosso coração para crer na palavra dele que ele fala para nós. Nós fechamos nosso coração. Às vezes, quantas vezes você sabe assim, Deus veste as aves do céu, Deus cuida, né, alimenta as aves do céu, veste as ervas do campo, quanto mais não vai cuidar de mim, que sou, né, filha dele. A gente fala isso, mas na hora que tem o desemprego, o boleto chega, bate um desespero, fala, Deus, cadê o Senhor? Deus, cadê o Senhor? E aí a gente fica desesperado. Então a gente crê na mente, mas a gente não crê no coração. E aí quando a gente não crê no coração, a gente se decepciona, a gente se frustra. E aí o que acontece? Muitas vezes Deus tem uma vida plena para nós, muitas vezes não, Ele tem. O melhor dele Ele tem para nós.
Ele tem para mim e para você. Mas nós que não experimentamos, sabe por quê? Porque a nossa mentalidade fica mais nas coisas que Adão conquistou lá no jardim. Adão conquistou o que lá no jardim para nós? Medo, pecado, vergonha, culpa, não é? Tudo isso que ele conquistou por causa do pecado. Quando o pecado entrou, é isso: sofrimento, doença, tristeza, desânimo, depressão. Adão conquistou tudo isso. E aí você fala assim: Adão pecou, eu também peco. Adão teve vergonha, eu também tenho vergonha. Adão teve medo, eu também tenho medo. A gente se identifica muito rápido com tudo que Adão conquistou. Agora, o segundo Adão é Jesus. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou. E Jesus conquistou o quê? Perdão. Jesus conquistou aceitação. Jesus conquistou que você fosse adotado, agora você é filho e filha de Deus. Jesus conquistou salvação. Jesus conquistou o Espírito Santo, o próprio Deus vem morar em você. Jesus conquistou a mente de Cristo vindo na sua mente. Jesus conquistou salvação. Jesus conquistou graça. Jesus conquistou perdão. Jesus conquistou para você santa. Você é santo. Você é puro, pureza. E por que a gente não traz isso no nosso coração e fala assim: eu sou puro, eu sou santo? Fala: não, mas eu peco. Eu pequei ontem mesmo. Vi uns negócios na internet lá, umas coisas feias na internet ontem mesmo, de madrugada eu vi. Aí você fala assim: não, eu sou puro, não sou santo, não, eu sou igual a Adão. Né? E a Bíblia fala: não, você é, em Jesus Cristo você é, Deus te enxerga assim, só não veio para fora ainda, está lá dentro, está lá, o Espírito Deus habita em você. A Bíblia fala: o Espírito não pode habitar onde tem pecado, o Espírito habita onde é puro. Então você tem a pureza dentro de você, só precisa trazer para fora, para fora. E aí traz para fora quando? Quando nós nos relacionamos com Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vou ficando parecido com Deus. Então, quanto mais eu fico parecido com Deus, mais eu consigo viver o que Jesus conquistou para nós. E é isso que Jesus tem para você. Jesus tem. Você tem que pensar o que Jesus pensa de mim, o que Deus pensa de mim, o que a Bíblia diz sobre mim. E não o que eu mesmo, o que Adão fez. Eu sou tudo isso também que Adão conquistou. Nós somos tudo isso. Mas agora em Cristo nós somos nova criatura. E é isso que nós temos que trazer para a nossa mente. E Jesus sabia que só a Escritura podia tratar o coração deles. E a nosso coração, só a Escritura pode tratar aquilo que a nossa mente fica pensando. Olha só o que Jesus fala no 26. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas para entrar na glória? Está falando: vocês já sabiam que Jesus tinha que morrer. A Escritura já falava. E olha só. E começando por Moisés, todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele nas Escrituras. Então ele começou a trazer tudo ao coração deles. Lembra, Moisés libertou o povo. Então eu também liberto o povo da escravidão. E foi falando: o Messias também ia libertar o povo da escravidão. E falou: ia nascer numa manjedoura, nasceu da virgem, ia morrer no terceiro dia, ia ressuscitar. Então Jesus começa a trazer o quê? A palavra de Deus para o coração deles. E o que acontece quando eles recebem a palavra? Olha o 28. Quando se aproximaram do povoado para onde iriam, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Jesus fez de conta assim: então tá bom, até logo, terminei de falar, vou indo para o outro lado. O que eles falam? Não, Jesus. Jesus fez. Jesus queria o quê? Um posicionamento deles. Jesus queria que eles se posicionassem. Agora que ele explicou tudo que a palavra dizia, agora Jesus fala assim: agora vamos esperar, né? Vamos esperar eles. Depende deles agora. Se eles querem crer no coração ou não. E eles falam: não, Jesus, fica com a gente. Fica aqui, dorme aqui, já é tarde. Pode ficar com a gente. Venha na nossa casa, na nossa intimidade. Venha comer com a gente. Quem é que é da sua casa? Quem é que come? Quem é íntimo, né? Quem você conhece. E é isso que eles queriam de Jesus. E Jesus, então, foi com ele. E eu digo para você, aqui, Deus também, Jesus esperava que os discípulos tivessem um posicionamento. E Jesus espera hoje, não só hoje, todos os dias de nós, que quando você lê algo nas Escrituras, você se posicione. Você se posicione. Hoje é um tempo de nós nos posicionarmos também diante do Senhor. O Senhor quer que quando você entende a palavra de Deus, você tome um posicionamento.
aqui tem um princípio bem grande, que você não avança enquanto você não se posiciona, ou você não coloca em prática aquilo que você já ouviu das Escrituras. Ouça o que eu estou dizendo. É um princípio do Senhor. Não há avanço se você não põe em prática aquilo que você já entendeu. Né? A Bíblia fala lá para os filhos: filhos, obedeçam os seus pais, honre os seus pais. E aí os filhos não querem obedecer aos seus pais, vocês não vão avançar, nós não vamos avançar. Os filhos não avançam, não crescem, porque eles não honram os seus pais. Aí você já leu lá, os servos, né? Vocês que são funcionários, servos, trabalhem para os seus patrões como se você fizesse para o Senhor. Façam melhor como se você fizesse para o Senhor. Nem que seu patrão seja carrasco. É assim que a Bíblia diz, né? Nem que seus patrões sejam maus. Façam para eles como se fosse para o Senhor. E aí você vai trabalhar de mau gosto. Você fica falando mal do chefe por trás dele, para os colegas. Não pense que você vai avançar. Porque você já leu isso na palavra e você não põe em prática. Você não vai avançar. Você não vai crescer, você não vai... Deus não vai te honrar. Deus honra aqueles que obedecem. Então, quando não tem obediência, Deus fica esperando você obedecer. Ele fala: eu queria tanto te abençoar, tanto te honrar, meu filho, mas você ainda continua aí. É isso. Quando a gente lê lá, né? Os maridos leem na Bíblia: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que suas orações não sejam interrompidas. Eu nem ouço a oração daqueles que não honram, que não amam suas esposas. Eu nem ouço. E aí os maridos leem isso e não fazem. O que acontece? Não avança. O relacionamento não muda, não há transformação. A mulher não vai mudar. Você está esperando que a mulher mude? A mulher não vai mudar, porque você não está me honrando na palavra aquilo que eu já falei para você. E aí também as mulheres leem lá: mulheres, honrem os seus maridos, respeitem, tratem eles com respeito. Não fica falando mal deles no cabeleireiro. Não fica falando mal deles para a mãe, para a sogra, para a avó, para a tia. Não fica falando mal do seu marido. Mas você, blá, 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 não espere que... E fica orando, né? A gente fica orando pela mudança do marido, mas a gente não se posiciona naquilo que Deus já falou com a gente. Então, enquanto você não se posicionar naquilo que Deus já ministrou no seu coração, não vai haver mudança. Mas eu digo para você: se um da casa se posicionar em obedecer ao Senhor, se prepare. Se prepare, porque vai haver mudança. Se um da casa falar assim: eu vou ser fiel, eu vou obedecer tudo aquilo que eu aprendi na palavra, aquilo que eu leio. A gente fala: a palavra é difícil, não é difícil. Né? Algumas coisas sim são difíceis de entender. Vai ler Apocalipse, é mais difícil. Mas tem coisa que é clara, é simples. Obedeça o Pai. É difícil de entender? Não, não é difícil, é só obedecer. Né? E aí então eu falo assim: se você se posicionar em obedecer as Escrituras, pode saber que vai acontecer uma revolução na vida da sua família, na vida daquelas pessoas que te seguem. Pode ter certeza, porque Deus trabalha com princípios e com propósito. E aí então, quando você se posiciona, olha o que acontece. Daí eles levam Jesus para a intimidade do lar deles. Olha o versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e os abençoou, e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos. Os olhos deles abriram e reconheceram a ele, e ele desapareceu de diante deles. E diziam uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, aqui não, só até o 32, e ardia o coração. E é isso que aconteceu. Quando você leva Jesus para a sua intimidade, vai arder o seu coração. Vai arder o seu coração. Jesus vai transformar o seu coração. Quando você leva Jesus para a sua intimidade, você vai falar assim: ai meu Deus, será mesmo que vai acontecer na minha vida? Será que vai acontecer aquilo? Vai arder o seu coração. Talvez você fale assim: eu nunca vivi esse primeiro amor, Elaine, nunca fui assim igrejeiro e tal. Mas hoje Jesus está aqui explanando, mostrando as Escrituras para nós. Então hoje é o tempo de você se posicionar e falar assim: eu quero Jesus, fica comigo, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, fica morando permanente lá na minha casa. E eu sei que se tomar essa decisão, se posicionar nessa decisão, o seu coração vai arder. O seu coração, sua vida vai se transformar, e te prepara que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida com Jesus. É isso que Ele faz. Né? Quando você deixar Jesus entrar na sua vida, pode se preparar, porque o melhor vem. E é impossível que
que quando Ele vir na sua vida, é impossível você ficar do mesmo jeito. É impossível você ficar vivendo a vida que você vive. É impossível ficar pensando do jeito que você pensa. É impossível ficar no mesmo lugar. Olha o versículo 33. E na mesma hora, quando eles, quando Jesus, eles reconheceram quem era Jesus, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para onde? Para Jerusalém, para onde eles não deveriam nem ter saído, mãe. Eles não deveriam ter saído de lá. E é isso, talvez seu coração já ardeu algumas vezes por Jesus, talvez você já teve esse primeiro amor. E Jesus fala assim, você nunca devia ter saído de lá, mas se você saiu, tudo bem, agora eu estou aqui para te chamar de volta. Venha, deixe seu coração arder de novo. Eu estou explanando aqui a minha palavra para você, para que você possa agora viver de novo perto de mim. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está explicando para nós aqui a palavra dele. Está querendo dizer assim, hoje é o momento de você se posicionar. Você quer que seu coração arde de novo, você tem que ficar perto de mim. Mas eu não consigo nem ler a Bíblia, eu não tenho alegria, eu não tenho desejo de orar. Quando começo a orar, me vem um monte de coisa na cabeça. Não tem problema, insista, é processo, tudo começa, é processo. Se não tem esse hábito, comece. Não tem esse hábito, insista. Vai ter preguiça, vai ter desânimo, vai vir pensamentos ruins na sua cabeça, mas insista. Não quer nem na igreja, mas venha. Você não vem por aquilo que você sente, você vem porque aquilo que você sabe que tem que fazer. Não é dominado pela sua emoção, você é dominado pelo propósito, pelo que você sabe que tem que fazer. E é isso que Jesus está trazendo hoje para nós. Ele está trazendo a posição de filho íntimo. Então hoje ele está querendo o quê? Abrir o nosso coração para ele. Você fala assim, eu não consigo, eu estou numa frieza espiritual, eu não consigo sair do abatimento, eu não consigo sentir isso, que Jesus me ama. Isso é verdade, eu também não. Não consigo sozinha, por isso nós temos Ele, nós temos o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa manhã dizendo para nós, olha só, eu estou com você. Eu estou com você. E para a gente encerrar, pode passar ali a música? Essa música diz justamente o que você tem que trazer para a sua mente, que eu tenho que trazer essa música sempre para mim. Eu tenho que trazer essa música sempre no meu coração, porque vozes contrárias falam que eu sou mais ligada no que Adão conquistou para mim do que Cristo conquistou para mim. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o
coisas. Você é capaz de fazer a obra do Senhor. E é isso que Ele quer. Quanto mais, se você talvez não lembre mais nada do que foi falado aqui, a única coisa que você deve se lembrar: eu quero ficar perto de Jesus. Jesus quer ficar perto de mim. Eu quero me aprofundar. Eu quero chegar mais perto dele. Eu quero conhecer os sonhos dele. Eu quero conhecer a palavra dele. Eu quero conhecer os segredos dele. Ele vai revelar isso para você quando você for íntimo. Ninguém revela segredo para quem não é íntimo. Então o Senhor tem segredos para revelar. Ele sabe como você deve fazer as coisas. Ele tem. Porque Ele te encontra. Assim como Ele encontrou aqueles discípulos. Ele te encontra. Ele caminha do seu lado, na sua decepção, na sua tristeza, na sua alegria. Ele te ouve. Ele ouviu os discípulos, Ele te ouve. Ele abre os seus corações, Ele abre os seus olhos para enxergar Ele. Ele te alimenta lá na mesa, Ele te alimentou, Ele te capacita você. Por quê? Porque Ele te ama. Então comece a dizer isso para o Senhor. E nós vamos orar. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. E você agora se posicione na sua oração diante do Senhor. Diga para o Senhor o que você quer. O que você quer fazer com aquilo que você ouviu hoje. A minha oração hoje é: Senhor, eu quero ser íntima do Senhor. Eu quero pedir perdão, Deus, por tantas vezes que eu me afastei da Tua presença. Por tantas vezes eu sabia que era o Senhor que ia me dar a graça, era o Senhor que ia me tirar da frieza, era o relacionamento com o Senhor que ia trazer as decisões corretas para o meu coração, mas eu decidi ficar longe de Ti. Ó Senhor, perdão, Deus, porque eu quero lamentar por ter saído de perto do Senhor. Quantas coisas eu podia experimentar do Senhor, mas porque eu fiquei longe do Senhor, tive uma visão distorcida do Senhor. Então hoje eu quero dizer perdão, Senhor. Mas hoje também eu quero estar aqui junto com meus irmãos, me posicionando. E eu creio que o Senhor está ouvindo a oração de cada um aqui também, que está se posicionando, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, é o Senhor que importa na minha vida. É o Senhor que faz valer a pena. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Nada posso fazer sem Ti. Não tem alegria longe do Senhor. Não tem felicidade longe do Senhor. Não tem decisão correta longe do Senhor. Não tem nada longe do Senhor, Pai, porque o Senhor é o tudo da nossa vida. Em nome de Jesus, agora, Senhor, sonda os corações aqui que estão se posicionando diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer uma obra radical naqueles que se posicionaram e vão todos os dias tirar um tempo para estar com o Senhor no secreto deles. E em todo o tempo o Senhor vai estar manifestando, Deus, a presença deles. Vão perceber o Senhor em cada detalhe. Lá no trem, lá no ônibus, lá no trabalho, lá na casa, lá na faxina, seja onde for, na rua, na padaria. Em nome de Jesus o Senhor vai se manifestar. E vai encher o coração de cada um de nós aqui. Vai arder de novo o nosso coração. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos ama. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E que essa semana seja abençoada pelo Senhor. Que essa semana seja cheia da Tua presença na nossa vida. Que essa semana seja de intimidade. Que hoje seja um marco na nossa vida. Que é o dia que falei assim: eu vou ser íntima do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa semana para todos nós. Que Deus abençoe e que realmente vá na paz do Senhor, cheio da presença dEle.